te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Nesse meio tempo, milhares de pessoas se ajuntaram, de tal modo que elas pisavam umas nas outras. Jesus falou primeiro aos seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, com a falsidade deles. Pois tudo o que está escondido será revelado. Tudo o que estiver em segredo será conhecido. Tudo o que vocês disseram na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que vocês disseram em segredo será anunciado aos quatro cantos da terra. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, pois uma vez que tenham feito isso, não há mais nada que eles possam fazer. Deixem-me dizer de quem vocês devem ter medo. Vocês devem temer aquele que, depois de ter matado, ainda tem o poder de lançá-los na geena. É dele que vocês devem ter medo. Não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por alguns centavos? Mas Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês foram contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos passarinhos. Eu lhes digo que isto é verdade. Aqueles que disserem publicamente que pertencem a mim, o Filho do Homem também irá dizer, diante dos anjos de Deus, que essas pessoas pertencem a ele. Mas aqueles que me negarem também serão negados por mim diante dos anjos de Deus. Qualquer um que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser blasfêmias contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados para serem julgados nas sinagogas e diante de governantes e de autoridades, não se preocupem como irão se defender ou com o que irão dizer. O Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, o que devem dizer. Alguém que estava na multidão disse a Jesus: Mestre, por favor, diga ao meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me indicou como seu juiz para decidir como a sua herança deve ser dividida? Ele disse às pessoas: prestem atenção. Tenham cuidado com todos os pensamentos e com todas as ações mesquinhas, pois a vida de uma pessoa não se resume a todas as coisas que ela possui. Então, ele contou para a multidão uma história como exemplo. Certa vez, havia um homem rico que possuía terras muito produtivas. O homem pensou: o que eu devo fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. Ele, então, decidiu: eu sei o que farei. Vou derrubar os meus depósitos e construirei outros depósitos de cereais maiores ainda. Assim, eu terei espaço para guardar toda a minha colheita e também tudo o que possuo. Depois, direi a mim mesmo: você já tem riquezas o bastante para viver por muitos anos. Então, relaxe, coma, beba e aproveite. Mas Deus lhe disse: você é um homem tolo. Nesta mesma noite, você morrerá aí, quem ficará com tudo que você guardou? É isso que acontece com as pessoas que acumulam riquezas para si, mas não são ricas no que diz respeito a Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu lhes digo, não se preocupem com a vida, com o que comer ou com o que vestir. A vida é bem mais do que apenas a comida, e o corpo é bem mais do que apenas vestir roupas. Vejam os corvos. Eles não semeiam nem colhem, não têm despensas ou depósitos, mas Deus os alimenta. E vocês são mais valiosos do que os pássaros. Vocês podem acrescentar uma hora a mais em sua vida, por mais que se preocupem com isso? Se vocês não podem fazer nada em relação a uma coisa pequena como essa, então, por que se preocupar com o resto? Pensem nos lírios e em como eles crescem. Eles não trabalham e nem tecem os fios para fazerem roupas. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de forma tão bela quanto qualquer um deles. Assim, se Deus veste a erva, que hoje está no campo, mas que amanhã é lançada no forno, muito mais irá vesti-los, vocês que têm fé tão pequena. Não se preocupem com o que irão comer ou beber. Não se preocupem com isso. Todas essas são coisas com que as pessoas no mundo se preocupam, mas o seu Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus, e vocês receberão as demais coisas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois o seu Pai tem prazer em lhe dar o reino. Vendam o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Consigam para si mesmos bolsas que não se estragam, um tesouro no céu, que nunca irá acabar, onde nenhum ladrão poderá roubá-lo, e nem as traças poderão destruí-lo. Pois o que vocês mais valorizam é o que realmente mostra quem vocês são. Estejam vestidos e prontos, e deixem seus lampiões acesos. Sejam como os empregados que esperam pela volta do seu patrão, depois da festa de casamento. Eles já estão preparados para abrir a porta assim que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o patrão encontra preparados quando ele chega. Eu lhes digo que isto é verdade. Ele se vestirá, fará com que eles se sentem para comer, e ele mesmo servirá seus empregados. Mesmo se ele chegar à meia-noite, ou mais tarde, felizes dos empregados se ele os encontrar alerta e prontos. Mas, lembrem-se disto, se o dono da casa soubesse quando um ladrão chegaria, ele ficaria vigiando, e não deixaria que a sua casa fosse invadida.
vocês também devem estar preparados, pois o Filho do Homem virá quando não estiverem esperando por ele. Você está contando essa história apenas para nós, ou é para todos? Pedro perguntou. O Senhor respondeu, então, quem é o administrador confiável e sábio, que o patrão coloca como responsável na casa, para distribuir a comida para os outros empregados na hora certa? Feliz desse empregado quando o seu patrão voltar e descobrir que ele cumpriu tudo como deveria ser. Eu lhes digo que isto é verdade. O patrão deixará esse empregado como responsável por tudo. Mas, e se o empregado pensar, meu patrão está demorando para voltar? E então, ele começar a bater nos outros empregados, tanto nos homens quanto nas mulheres, e passar a comer e beber até ficar bêbado. Um dia, o patrão desse empregado chegará de repente, e ele não saberá. O patrão o punirá duramente, e o condenará a ir para o lugar onde estão os desobedientes. O empregado que sabia qual era a vontade do seu patrão, e, ainda assim, não se aprontou, ou não seguiu as instruções dele, será castigado com dureza. Mas, o empregado que não sabia e fez coisas que mereciam punição, será punido apenas levemente. Para quem muito foi dado, muito será exigido. E para quem foi confiado mais, mais será pedido. Eu vim para pôr fogo na terra, e como seria bom se já estivesse queimando. Mas, eu preciso primeiro passar por um batismo, e como estou agoniado esperando por isso. Vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo que trago a divisão. A partir de agora, se houver 5 pessoas em uma família, elas ficarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pais ficarão contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras contra as noras e as noras contra as sogras. Então, Jesus falou para a multidão, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, imediatamente dizem, vai chover. E isso realmente acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, irá fazer calor. E isso acontece. Hipócritas. Como é que vocês sabem interpretar com tanta certeza se vai fazer calor ou chover, mas não sabem como interpretar a época atual? Porque vocês não pensam por si mesmos e julgam o que é o certo a ser feito? Quando vocês estiverem indo para o tribunal com quem os acusou, tentem fazer um acordo com essa pessoa antes do julgamento. Caso contrário, vocês podem ser levados a um juiz. O juiz pode entregá-los ao guarda, e o guarda pode jogá-los na prisão. Eu lhes digo que vocês não irão sair da prisão, enquanto não pagarem até o último centavo da dívida. Lucas capítulo 12. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.